Amém. Amém. Bom, boa noite então para quem ainda não tinha falado oi. Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade então no nosso estudo. Estamos em qual parte do livro de Daniel? Quem se lembra? Chamado oral agora, aquele momento que todo mundo fica quieto no começo da aula. Em qual momento estamos do estudo de Daniel? Estamos no capítulo 20 de Daniel. Vamos lá, vamos abrir em Daniel 20. Bom, Daniel, capítulo 10, certo? Muito bem. Antes da gente partir para Daniel 10, a gente encerrou nosso último encontro, a gente encerrou a nossa conversa em relação a Daniel, as 70 semanas de Daniel. E eu queria saber se ainda ficou algum tipo de dúvida. No final do nosso encontro começaram a surgir perguntas, tal. Eu queria saber se ficou algum tipo de dúvida em relação àquilo que a gente já tratou até aqui, porque a partir de agora, então, a gente vai para a quarta e última visão de Daniel. Então, a gente já tratou 3 visões de Daniel, né? Daniel 7 é uma visão, Daniel 8 é uma visão, Daniel 9 é uma outra visão, e agora a gente vai para a quarta visão de Daniel. Então, antes da gente partir para essa quarta visão, que basicamente é uma explanação de todas as visões anteriores de Daniel, com mais profundidade, mais detalhes, mais informações. Mas antes da gente partir para esse ponto, eu queria saber se ainda tem alguma dúvida dos assuntos passados. Usem o chat. Se quiserem, pode abrir o microfone. Enquanto isso, a Stephanie vai chegando. Bom, não há dúvidas, é isso que significa o silêncio. Tudo bem. Boa noite. Muito bem, então Daniel 10 é a quarta visão de Daniel. Há quem defenda que, ou chame, né, Daniel 2 também de uma visão de Daniel, mas vamos lembrar que Daniel 2 não foi uma visão de Daniel, foi um sonho de Nabucodonosor que foi revelado a Daniel. Então não é uma visão de Daniel. Daniel teve revelação sobre o sonho, sobre o significado do sonho, mas não é uma visão de Daniel, não é uma revelação de Daniel. Então, quando a gente fala as 4 visões de Daniel, não é que a gente está excluindo o capítulo 2, que a gente inclusive falou sobre ele, mas é porque o capítulo 2 não é uma visão de Daniel, sim um sonho de Nabucodonosor. Existem alguns detalhes que a gente vai precisar tratar nesse começo. A gente vai, provavelmente, essa aula vai ser bem curta, até comparada às outras, vamos ver, se bem que eu sempre falo demais. Mas por que isso? Porque Daniel, a quarta visão de Daniel começa em Daniel 10. Estou com a impressão que o vídeo está travando aí para vocês. Vocês estão ouvindo bem? Alguns sim, outros não. Então, se alguns sim, outros não, então é questão da internet de lá, não de cá. Não, é que eu vi que o nosso... Ó, tá vendo? Tá vendo que o nosso vídeo está travando? Tá dando para ouvir? Vocês estão conseguindo entender? Sim? Ótimo. Qualquer coisa, vocês falam sinal de fumaça aí para a gente parar, se for o caso. O que eu estava falando aqui, então, a Daniel 10, 11 e 12 é um trecho mais longo do livro de Daniel, vamos dizer assim, e que trata dessa quarta visão do profeta Daniel. Então, visão primeira no capítulo 7,
no capítulo 8 a segunda visão, no capítulo 9 a terceira visão, que são das 70 semanas, etc. E agora ele vai ter uma visão mais ampla, que abrange basicamente tudo que ele já viu nas visões anteriores, mas com muito mais detalhe, com muito mais informação. O importante é a gente considerar nesse momento que a quebra de capítulos aqui, ela mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Daniel 10, 11, 12 é um trecho que deve ser lido direto, né, sem parar. É como se não houvesse uma separação. E aí a quebra de capítulos ela acaba separando muitas vezes e levando o leitor a não ter uma compreensão ampla dessa última visão. Muito bem. Um outro fato relevante da gente considerar, lembrando ainda que a divisão de capítulos, eu já falei isso, a divisão de capítulos na Bíblia não é algo inspirado por Deus. Lembra-se disso? Basicamente isso. A divisão de capítulos na Bíblia não é bíblica. Embora a divisão de capítulo de alguns livros eu creio que faz algum sentido, assim, eu acho que tem uma influência grande do Espírito Santo, por exemplo, o livro de Isaías, o fato de ser 66 capítulos e representar basicamente 66 livros da Bíblia, ele é dividido no meio, exatamente como o Antigo e o Novo Testamento. Então, tem coisas que fazem sentido. O livro de Lamentações, por exemplo, ele é organizado de uma maneira poética. Então, tem alguns livros que a divisão de capítulos ela se encaixa bem, faz sentido. E talvez até tenha sido um direcionamento, vamos dizer assim, de Deus quando foi feita a divisão de capítulos. Mas não é considerado e não deve ser considerado bíblico, vamos dizer assim, menos dos textos da Bíblia, né? Esses títulos não são bíblicos. Muito menos as notas de rodapé e os comentários de rodapé da nossa Bíblia. Eu sou totalmente, não diria contra, porque eu acho que os comentários ajudam a gente a ampliar a visão muitas vezes e colocar as coisas dentro de um contexto histórico. Mas quando os comentários são muito interpretativos, eu não gosto nem de ler, porque eles induzem a uma linha de raciocínio que nem sempre é bíblica. Então, eu prefiro usar os comentários bíblicos e essas notas de rodapés, mais para quando é contexto histórico ou contexto de significado original do texto, palavra original do texto, etc. Tá? Então, a gente foi numa sequência aí de coisas que estão na Bíblia e que não são bíblicas. Tá? É importante a gente trazer esse contexto, esse conhecimento, vamos dizer assim, para esse pedaço do livro de Daniel que a gente vai estudar juntos agora, que é o capítulo 10, 11 e 12. Então, vamos entender que esse trecho é um trecho contínuo, é uma visão contínua. Né? É a quarta visão de Daniel nesses 3 capítulos. Vocês vão ver até que na divisão do capítulo 10 e 11 é uma coisa que você fala assim, não dá para parar de ler, tem que continuar. Enfim, um outro ponto importante da gente levar em consideração antes de ir para o texto é a questão de datas. Né? A gente vai ver que as 4 visões de Daniel elas têm datas específicas. Né? Então, Deus está marcando ali o momento em que aquilo aconteceu, o momento em que aquilo foi dado. E isso é importante para a gente entender esse padrão de profecia que a gente encontra em Daniel. Né? São datas específicas que demonstram momentos na história do povo de Israel bem específicos, tá? E que inclusive comprovam e testificam, vamos dizer assim, profecias anteriores como de Jeremias, por exemplo. Então é importante a gente olhar para essas datas que estão no texto. Dito isso, o capítulo 10, por exemplo, começa dizendo que essa visão aconteceu no 3º ano do rei Ciro, rei da Pérsia. Então, no 3º ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada a palavra a Daniel. Então, só um pouco de contexto histórico.
esse momento já é o momento do fim do exílio de Israel, do fim do exílio babilônico. Inclusive, historicamente é considerado que algumas partes de Israel já tinham, algumas partes não seria o jeito certo de dizer, né? Mas a volta, né? A volta do exílio já tinha começado a acontecer, então parte de Israel já tinha, uma primeira parte, vamos dizer, de Israel já tinha começado a sair da Babilônia de volta para a terra. Então, é no final do tempo do exílio. Então, se a gente considerar que o exílio foi de 70 anos, de acordo com a profecia de Jeremias, de acordo com o que a gente vê no livro de Daniel, o desenrolar do livro de Daniel, a gente pode entender que esse período é um período que Daniel já está lá nos seus, por volta dos 85 ou mais, né? Se a gente pensar que ele foi como um jovem para a Babilônia, em torno de 15 anos, vamos dizer, talvez. Então, vamos considerar que Daniel já era um senhor aí, de 85 anos, basicamente, quando ele recebeu essa visão. E isso também é importante porque essa visão ocorreu bem próximo do episódio da Cova dos Leões. Então, muitas vezes a gente assiste em filme, ou desenho, ou ilustrações, Daniel, aquele jovem forte, sendo lançado na Cova dos Leões, quando na realidade ele já era, nessa época, um senhor bem avançado em anos. Cuidado, né? Seu pai tá assistindo. Meu pai não tá nem perto dos 80. Tá doida? Aqui, pai. Eita. Desculpa, uma piada. Mas Daniel já era um senhor bem avançado em idade. Bom, voltando para o texto. No terceiro ano do rei, eu venho aqui, eu começo a traduzir nesse aqui. No terceiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Alguém sabe por que esse nome aqui? Que é esse nome aqui? Por que Daniel tinha o nome Beltesazar? Cri, cri. Quando eles foram levados para o cativeiro, lembra que a característica do Império Babilônico e do rei Nabucodonosor era basicamente fazer uma limpeza cultural e de raízes assim do povo judeu. Então ele queria exterminar qualquer registro, qualquer memória do povo judeu. Então ele não só fez com que as pessoas se acostumassem com como a vida era no Império Babilônico, e ele foi tão além que até mudar o nome das pessoas ele fez. Então, a gente vê logo no comecinho do livro de Daniel que tanto o nome dele quanto o nome dos amigos dele foram nomes mudados. Então, eles receberam nomes babilônicos, nomes pagãos, quando eles foram para a Babilônia. Então, essa postura de Daniel, né, Daniel escrevendo aqui na terceira pessoa e referindo a si mesmo como pelo nome que ele recebeu quando ele foi levado como cativo, né? Então, só respondendo aqui, Teresa colocou nome Beltesazar é um nome judeu. Pelo contrário, o nome judeu de Daniel é Daniel. Beltesazar foi o nome que ele recebeu, foi um nome babilônico, né? Um nome pagão, vamos dizer assim, um nome que ele recebeu durante o tempo do exílio. Foi substituído, né? Mas o interessante é notar que Daniel, falando na terceira pessoa, ele cita esse nome e é uma espécie de reconhecimento, vamos dizer assim, daquele tempo em que ele viveu no exílio, e ao mesmo tempo até uma prestação de honra. Assim, a gente vê na história da vida de Daniel que ele foi sujeitado a um império pagão, a um rei pagão, com costumes totalmente contra os princípios judaicos, né, os princípios de Deus.
e que mesmo assim ele honrou esse governo ao qual ele foi submetido em todo o tempo. Você não vê Daniel sendo líder de revolta, você não vê Daniel sendo indo contra contra as ordens, né? De alguma forma falando contra, fazendo motins ou organizando movimentos e rebeliões contra, mesmo sendo um império totalmente pagão, um império totalmente contra os princípios de Deus. Então, acho que isso ensina muito para a gente, inclusive na situação que a gente tem vivido aí no Brasil, mas a gente vê isso no mundo inteiro, a maneira como os cristãos se posicionam nas mídias sociais em relação aos governos no Brasil é simplesmente vergonhoso eu acho assim que entristece demais o coração de Deus ver a forma como a gente muitas vezes se posiciona sendo cristãos, não só nas mídias sociais, mas sendo líder de movimentos muitas vezes, indo contra o governo de uma maneira imprudente, né, agindo de uma forma imprudente. Então, assim, fica um exemplo da vida de Daniel, mais um, né, exemplo da vida de Daniel, da postura que ele teve, né. E isso me faz lembrar que se a gente voltar em Jeremias 29, por exemplo, Jeremias fala que eles iam ser levados cativeiros, eles iam ser levados para o cativeiro e que eles deveriam orar pela paz da cidade para onde o Senhor havia os enviado como cativo, né? Então, Jeremias 29, 7 fala assim: procurai a paz da cidade para onde eu vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Né? E aí ele continua discorrendo para falar do exílio de 70 anos. Então, queria deixar isso como um alerta assim para nós. Falo até para mim mesmo, assim, muitas vezes olhando para trás, assim, quantas vezes eu me posicionei de uma maneira não sábia, vamos dizer assim, e talvez entristecendo o coração de Deus em relação a isso. Lembrando que é o Senhor que levanta, né? O Senhor muitas vezes chama esses reis pagãos, esses reis que são maus, que são que não tem nada a ver com os princípios de Deus. Muitas vezes o Senhor chama essas pessoas de servo dele, né? Ele fala: eu levantei o meu servo, eu levantei esse rei para ser meu servo. Né? Então a gente tem que levar isso em consideração e orar pelos nossos governantes e se posicionar em relação aos nossos governantes com humildade e dar honra a quem merece honra, né? Eles estão numa posição de liderança, uma posição de poder político, e a gente está sujeito a isso. Enquanto o nosso rei não assumir o trono dele e colocar ou iniciar, vamos dizer, o reino dele na Terra, né, a gente está sujeito a esses poderes, a esses poderes políticos. Então a gente tem que se sujeitar a eles com honra e com respeito, não necessariamente se corrompendo com eles, né? A gente vê que Daniel, por exemplo, não se corrompeu com a ordem que foi dada pelo rei Dário, né? Mas ele agiu com respeito e com honra mesmo nessa situação, né? E por isso ele acabou indo para a cova dos leões. Tá? Então fica aí um grande parênteses em relação a isso, mas que a gente, cada um possa se autoavaliar assim, e pensar qual tem sido a nossa postura em relação ao presidente do Brasil, em relação aos governadores, em relação aos prefeitos, em relação aos vereadores, aos líderes políticos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, né? Então, o respeito e a honra não deve ser dada somente aos líderes políticos que a gente concorda e ao mesmo tempo, mesmo quando a gente concorda com alguns líderes políticos, o nosso posicionamento não deve ser de idolatria ou endeusamento ou só porque eu concordo com essa pessoa eu vou defender qualquer coisa que ela fizer certo, estando ele certo ou errado. A gente precisa se avaliar muito em relação a isso
e mudar bastante a nossa postura para a gente poder ser aquilo que o Senhor chamou a gente para ser como igreja. Enorme parênteses, vamos continuar. Aquele tempo extra que você tinha, acho que foi bom. Estamos ainda no versículo 1, ó, como a gente já avançou. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Então, a visão que ele recebeu é uma visão que envolvia um grande conflito. A gente pode ler isso também, em algumas versões vai falar uma grande guerra, né? Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada. Quer que eu abra outra versão aqui? Não, acho que só para eles poderem saber qual versão que eu estou usando. Veja que é a primeira vez que fala nas visões de Daniel que ele entendeu a visão. Das outras vezes, ele precisou que o anjo Gabriel ou que algum outro anjo contasse a visão para ele, o que significava. Dessa vez, ele fala que ele entendeu a visão, que ele entendeu a palavra. Óbvio que depois vai ter uma interação com um ser divino aqui de novo, não divino, mas celestial, vamos dizer. Mas ele entendeu a visão antes mesmo de alguém interpretar a visão para ele. Versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. É daí que vem o tal do jejum de Daniel, que a gente está acostumado a ouvir, né? As pessoas ficam 21 dias sem comer algumas coisas especiais. Então, mais uma vez, a gente vê a postura de Daniel para a gente aprender também com essa postura. Uma postura de humilhação, uma postura de jejum, de oração e de entrega no estudo da palavra. Então, Daniel passou 21 dias orando, jejuando, estudando, para ele chegar a essa visão. Muitas vezes a gente fala, nossa, Daniel teve cada visão incrível, né? Mas Daniel tinha cada jejum incrível também, né? Daniel se humilhava na presença de Deus de forma incrível. Daniel confessava os pecados até que não eram dele, né? Manjar desejável não comi nem carne, ou seja, fica claro na palavra de Deus que comida boa é carne. Desculpa os vegetarianos. Certo? Ou seja, comida boa é churrasco. É isso que Deus está falando, está escrito na Bíblia. Então, quando o vegetariano falar para você, não, tem que parar de comer carne, você lê Daniel 10, versículo 3. Daniel não comeu manjar desejável carne. Ou seja, comida boa, Daniel está falando, é churrasco. Então, ele não comeu churrasco, não bebeu vinho. Quem falar também, não pode beber vinho, irmão. Olha aqui, se Daniel parou de beber vinho é porque ele bebia vinho, né? Entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum. Então, o Joe também no vídeo dele, se vocês forem assistir o vídeo que o Joe dá essa aula de Daniel 10, ele fala que nem um desodorantezinho no sovaco o Daniel passou nesses dias, né? Ele tá lá, nem óleo, nem com óleo me ungir. Né? Então, pensa, 21 dias de fato de um intenso na presença de Deus. 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês. Então, vejam mais uma vez uma especificação de data. Né? Então, Daniel está dando a data exata. Né? No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, vocês vão ver que, se vocês lerem Ezequiel, por exemplo, vocês vão ver que os exilados, eles sempre se reuniam, eles não tinham templo, então eles sempre se reuniam na beira de um rio. Foi na beira de um rio também que Ezequiel teve aquelas visões incríveis, né? Aquela coisa de outro mundo, que nem a NASA consegue explicar, por isso que eu estou com a canequinha da NASA aí hoje. Então, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. Eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. Versículo 6. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago,
seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Vou falar para vocês que a primeira vez que eu li esse texto, eu não tinha lido muito com atenção, eu achei que era Jesus. Eu até grifei como se fosse Jesus, né? Porque a descrição é muito gloriosa, né? Olhos como tochas de fogo. Os pés brilhavam como bronze polido. Então, na hora que eu li a descrição, eu falei, é Jesus. Mas daí mais para frente a gente vai ver que não é Jesus. Ele estava tendo uma visão de um anjo. Agora, é importante entender que assim, Daniel via muito anjo. Né? O cara era parceiro dos anjos. Então, é incrível assim a gente... E por que eu estou trazendo esse detalhe também para nossa conversa aqui hoje? O Joe Richardson, quando ele dá essa aula, ele explora muito essa questão do sobrenatural de forma natural, entendendo isso como uma forma natural. E uma vez eu estava conversando exatamente sobre isso com a Stephanie. Eu falei para ela, você já parou para pensar que aquilo que a gente não vê, as coisas que a gente não vê, elas são mais reais do que aquilo que a gente vê? Ou seja, os anjos, os poderes do ar, como a Bíblia fala, os céus, como a Bíblia relata, essas coisas são tão reais quanto eu e você. Aliás, elas são... não sei se a forma de explicar seria dizer que elas são mais reais, mas elas são tão reais quanto eu e você. Então, é uma realidade, é uma realidade natural. Lembrando que em Gênesis fala que Deus criou os céus e a terra, e ele fez dos céus o lugar da sua habitação. Então, assim, tanto isso que a gente vê, tanto o que a gente vê e o que a gente toca e o que a gente consegue perceber com os nossos sentidos, é tão natural quanto aquilo que a gente não vê, quanto esses anjos, pensa que o rosto desse anjo era como um relâmpago. E a gente tem que pensar também que as coisas que a gente vê, que a gente inclusive toca aqui hoje, elas são perecíveis, elas vão acabar. E as coisas espirituais que são invisíveis... Foi nesse contexto até que a gente falou que era mais real do que o que a gente... As coisas que são invisíveis, elas são eternas. Exatamente. Algumas coisas são eternas, mas alguns poderes e potestades vão ser destruídos. Né? Mas é interessante assim, a gente olhar para isso como algo natural e não sobrenatural. Por que eu estou dizendo isso? Na igreja a gente tem muito esse conceito do sobrenatural. Sobrenatural, milagre é sobrenatural. Não é sobrenatural, é natural. Para Deus, tudo que ele criou, tudo que ele fez, o poder é real, é natural, é verdadeiro, não é mágica, não é truque, né? Não quando a gente vê, eu tenho um amigo que é mágico, você fala, não é possível que o cara fez isso, mas você sabe que é truque, né? O cara trabalhou ilusionismo, ele faz truque, ele brinca com você ainda, ele fala, é mágica, né? Porque ele consegue te iludir e você de fato fala, de onde que veio isso? Como o cara conseguiu fazer isso? Mas as coisas de Deus, elas não são mágicas, elas são reais, elas são verdadeiras. Então, quando eu tenho uma visão, isso é algo natural, isso é algo real, é sobrenatural para nossa compreensão e para nossa capacidade humana, mas a realidade do mundo sobrenatural é mais natural do que o que a gente pode pensar. O Joe cita, inclusive, Efésios 3, vamos lá para a gente ler, que é um texto de fato importante para a gente pensar nisso, para quando a gente está lendo a Bíblia, porque o que ele fala é que, assim, que muitas vezes a gente crê na Bíblia, mas a gente qual que é o termo que ele usa? Um termo muito engraçado, assim, que é como se a gente fosse um ateu funcional. Você crê em Deus, mas ao mesmo tempo você não crê muito em tudo que está na Bíblia, entendeu? Eu creio em Deus, mas
anjo aparecer assim, com rosto, com olho de fogo, rosto de relâmpago. Não, isso aqui foi um sonho, entendeu? Ou potestades, poderes do ar, né? Potestades do ar. Isso ou então a gente alegoriza, né? A gente faz uma coisa que é real, a gente alegoriza, a gente pensa que é alegórico, que é uma metáfora. Mas olha Efésios 3, a gente já leu esse texto, inclusive, quando a gente estava estudando a Aliança Eterna. Versículo 8 fala assim: a mim, o menor dos santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, não tem como a gente mensurar, medir, comparar as riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, ocultos em Deus que criou todas as coisas. Versículo 10. Para que pela igreja, veja o que Paulo está dizendo, através de você e de mim, através da igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora para quem? Se torne conhecida para os homens? Se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha qual é o propósito de Deus. Que eu e você, que a igreja, dê testemunho da multiforme sabedoria de Deus nas regiões celestiais. Isso me arrepia. Porque vai muito além da nossa capacidade de compreender. A gente acha que a gente dá testemunho aqui, né? A gente dá testemunho, a igreja dá testemunho aqui para o não convertido. Mas o que Paulo está dizendo é que através da igreja, a igreja vai revelar para as potestades e poderes espirituais nas regiões celestiais, a igreja vai revelar a multiforme sabedoria de Deus. Tudo bem. Estamos acabando, Daniel, velho já, né? Falei que ia acabar logo, senão... Olha o que aconteceu. Daniel teve essa visão, versículo 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo, lembrando que eles iam na beira do rio, porque não tinha tempo, eles iam lá na beira do rio, já que eles não tinham tempo, eles não estavam na Jerusalém. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, mesmo não tendo visto nada, alguma coisa aconteceu, porque os caras marcaram. Nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Ou seja, eles não viram um anjo, não viram um rosto com relâmpagos, olhos de fogo, pé de bronze, mas alguma coisa eles viram que os negros saíram batidos. Com um grande temor. Versículo 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. E não retive força alguma. Então, não imagina, 85 anos. Eu ia estar passado até hoje. Versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos com o rosto em terra. Meu, Daniel desmaiou na hora que o cara abriu a boca. Versículo 10. Cara, no caso, com todo respeito. Cara de rosto de relâmpago, cara de olho de fogo, cara de pé de bronze. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Daniel ficou praticamente de 4 na frente desse anjo, porque ele não tinha força para ficar em pé. No versículo 11, ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu te sou enviado
Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Mas olha o que o anjo falou para Daniel. Homem muito amado. Olha a realidade de Daniel nos céus. Muitas vezes a gente está procurando saber o que as pessoas pensam da gente aqui. Quando a gente tem que estar mais preocupado com o que o céu pensa ao nosso respeito. Se a gente está com um problema de autoestima, a gente não tem que ficar ouvindo elogiozinho do nosso patrão, da nossa mãe, do nosso pai, da nossa esposa. A gente tem que buscar em Deus o que o céu pensa sobre nós. O que Deus pensa sobre nós. Então me disse, no versículo 12, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Ou seja, a oração de Daniel foi respondida no primeiro dia. Só que a gente vive uma realidade diferente da realidade do céu. A oração de Daniel foi respondida no primeiro dia, só que ele só teve a resposta da oração dele no 21º dia. E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente já teve experiências pessoais de oração ser respondida muito tempo depois, mas essa semana, por exemplo, a gente teve uma experiência de de orar e colocar uma coisa diante de Deus de manhã, às 9 horas da manhã, na nossa reunião de família. Às 10 horas da manhã, eu estava no escritório e recebi a resposta no e-mail da nossa oração. Então, Deus age em tempos diferentes e a gente tem que entender que muitas vezes não significa que ele ainda não respondeu a nossa oração. Muitas vezes a nossa oração já está respondida desde o primeiro dia. Mas ele também testou aqui a fidelidade de Daniel nesse caso. Mas Daniel se aplicou com o coração e se humilhou na presença de Deus, como diz esse anjo para ele. E por causa das suas palavras é que eu vim. Mas, olha a realidade de novo do reino espiritual. Mas o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, o poder espiritual da Pérsia, me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, um dos principais arcanjos, é isso que está dizendo aqui, veio para ajudar-me e eu tive vitória sobre os reis da Pérsia. A gente vai entender, eu já falei, aliás, isso, que Miguel é o principado, vamos dizer assim, de Israel, né? É o príncipe de Israel, é aquele que é o poder espiritual, vamos dizer assim, a favor de Israel, né? Aquele que luta por Israel. Aliás, o último versículo do capítulo 10 vai deixar isso claro. Então, Miguel veio para ajudá-lo contra esse principado da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo de novo. Lembra? Para quem que era a visão? Para o povo de Daniel. Agora, muitas pessoas acham que, e é por isso que eu entendo as pessoas que aderem à teologia da substituição e a substituir Israel pela igreja e etc. Porque as pessoas acham que, então, porque Israel é especial, porque Israel tem um chamado único, e aqui porque a visão é para o povo de Daniel, que é Israel, então não é para mim como igreja. Então, a gente se sente inferiorizado, a gente acha que a igreja é menos importante que Israel. Vamos lembrar que Deus não faz diferença, Deus não faz exceção de pessoas, Deus não é um Deus que ama mais um e menos outro. Porém, na soberania de Deus, esse é o plano dele. E ele não é um Deus que precisa de plano B. Quando ele prometeu para Abraão que através de Israel ele ia abençoar todas as nações, todos só têm a ganhar com isso. Então não tem por que a igreja se sentir inferiorizada ou as nações se sentirem menos importantes do que Israel. Mas, como Isaías diz, durante o reinado do Messias no milênio, a Torá vai sair de onde? De Israel. Né? Como os profetas relatam, as nações durante o milênio vão até Israel de ano em ano. Né? Enfim, Deus tem um propósito com a eleição de Israel e ele vai cumprir esse propósito com a eleição de Israel, mas não existe uma separação. Eu amo mais Israel do que o resto das nações ou do que a igreja. Lembrando que a gente já viu isso, que através de Jesus, o que acontece com a gente? A gente foi inserido dentro
desse povo de Deus. Então, quando o anjo fala para Daniel, a visão é para o teu povo, ela é prioritariamente e primeiramente, óbvio, para Israel. Mesmo porque Jesus ainda não tinha vindo e a gente ainda não tinha sido enxertado a oliveira nessa época. Então, agora eu posso ler esse texto e falar, esse texto é para a igreja também? Essa visão é para a igreja também? Sim. Mas eu posso dizer que não é para Israel e que é só para a igreja? Não. E esse é o erro, esse é o principal erro da teologia da substituição, né? A gente quer, e aliás, a semana passada eu fiquei até um pouco quente no Instagram em relação a isso. Eu coloquei um monte de texto em relação à teologia da substituição, porque eu acho que é uma teologia de engano, eu acho que é uma doutrina de engano, e eu acho que a gente precisa, como igreja, ficar atento a isso e olhar para a palavra, o que a palavra diz. O grande problema, eu confesso para vocês, eu já pensei que a igreja substituía Israel, eu já pensei que o arrebatamento era antes da tribulação, eu já pensei que não tinha milênio, que milênio ia ser só para quem não fosse para o céu, né? E que a gente ia estar no céu com Jesus, que não ia ter nada dessas coisas acontecendo na terra, que acabou, Jesus voltou, foi no céu. Já pensei todas essas coisas. Por que eu já pensei todas essas coisas? Porque eu fui ensinado todas essas coisas. Agora, quando eu tomei vergonha na minha cara e comecei a ler a Bíblia, estudar a Bíblia por mim mesmo e a me dedicar à leitura da palavra sem a influência daqueles ensinos ou doutrinas que eu havia sido ensinado, eu comecei a ver que nada daquilo fazia sentido biblicamente, né? Ou seja, o meu desafio para vocês e o que eu tento sempre colocar em todas as aulas é que vocês não considerem aquilo que eu falo como sendo a verdade absoluta sobre a palavra, mas que vocês peguem aquilo que eu falo e vão na palavra, e testem na palavra, e leiam e vejam se aquilo que eu estou falando faz sentido de acordo com o que a palavra está falando. Porque eu não tenho autoridade, quem tem autoridade para falar é a palavra de Deus, certo? Muito bem. Então, versículo 14, a gente precisa correr agora. Agora vim fazer-te entender o que há de acontecer com o teu povo nos últimos dias. Então, o anjo deixa claro que a visão é referente aos últimos dias. Mas a gente vai ver que ela começa com alguns acontecimentos históricos na sequência em Daniel 11, até ela começar a falar especificamente dos tempos do fim, da vinda do anticristo. Versículo 15. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. E eis como uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu. E disse: Não temas, homem muito amado. Ele reforçou a identidade de Daniel mais uma vez. Ele falou: essa é a sua realidade no céu. Você é um homem muito amado no céu. O que importa, o que tem que importar para nós é aquilo que Deus pensa a nosso respeito e não aquilo que as pessoas ao nosso redor pensam ao nosso respeito. É óbvio que o que a minha esposa pensa ao meu respeito é importante para mim. É óbvio que o que o meu pai pensa a meu respeito, que minha mãe pensa, que os meus filhos pensam a meu respeito, os meus irmãos, porque são pessoas que estão próximas de mim. E o que eles pensam ao meu respeito, muitas vezes, vai me exortar, vai me ajudar, vai me encorajar, vai me corrigir. E Deus vai usar a vida deles para falar comigo a respeito dessas coisas. Mas eu não tenho que me preocupar com o que as pessoas pensam a meu respeito. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vive uma era em que a nossa maior preocupação é o que as pessoas vão curtir no nosso Facebook. A nossa maior preocupação é o que as pessoas vão comentar na foto que a gente pôs no Instagram. Vamos parar com isso e vamos começar a olhar para aquilo que o Senhor pensa a nosso respeito, para aquilo que o céu pensa a nosso respeito, para aquilo que a gente
coloca diante de Deus em oração, para aquilo que a gente coloca diante de Deus com a nossa conduta de vida. É aí que tem que estar a nossa preocupação. Versículo 19, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortalece. Ou seja, essa realidade dessa experiência que Daniel teve com o céu é o que fortaleceu ele. E ele disse, sabes que eu vim a ti. Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, ou seja, ele está falando de novo de guerras espirituais. Eu voltarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso nas escrituras da verdade, ou seja, eu estou te dizendo a realidade do céu, aquilo que já está escrito na realidade do céu. E ninguém há que esteja ao meu lado contra eles, a não ser Miguel, o seu príncipe, o vosso príncipe. Ou seja, a não ser Miguel, o arcanjo Miguel, o príncipe de Israel. E aí, lembra que eu falei que não deveria ter a quebra de capítulo aqui para o capítulo 11. Isso deveria ser uma continuidade. E aí eu vou ler alguns versículos só desse começo para eu dar um contexto histórico. E aí no nosso próximo encontro a gente já vai começar a partir do 21. Então, os primeiros versículos de Daniel 11, ele vai dar de novo contexto histórico e ele vai começar a falar de profecias. Ele vai começar a trazer para Daniel na visão profecias que ainda seriam futuras para a geração de Daniel, mas que são coisas que quando a gente olha para o passado, quando a gente olha para os fatos históricos, a gente já vê essas coisas realizadas na história. E é por isso que Daniel é um livro que causa bastante controvérsia no mundo da teologia, porque tem gente que vai entender Daniel 11 totalmente como futuro, vai ter gente que vai entender Daniel 11, 12 totalmente como passado, né? E aí a gente precisa olhar para o texto, olhar para os outros profetas e ver como que uma coisa se sobrepõe à outra. O entendimento que a gente vem tendo, que a gente crê, é que é uma... A grande questão é a seguinte, Daniel 11, do versículo 1 ao 20, ele vai trazer aspectos que se a gente olhar para a história, a gente vai ver realizações no que aconteceu com Alexandre o Grande e no que aconteceu depois de Alexandre o Grande, as dinastias que vieram depois de Alexandre o Grande e culminando, vamos dizer assim, na figura do Antíoco Epifânio, que foi o cara que profanou o templo, que transformou, que tornou a Torá proibida, que sacrificou um porco no templo dos judeus e, enfim, fez coisas, atrocidades assim absurdas, perseguiu o povo judeu, exterminou muitos dos judeus. Então a gente vê na figura desse cara um protótipo do que virá a ser o anticristo, né? Então nesses primeiros 21 versículos a gente vê muita história e é bem, eu vou ser sincero para vocês, é um texto que quando a gente lê a primeira vez é um texto complicado porque ele fala constantemente do Reino do Norte, o Reino do Sul, e existem coligações por casamento e depois dá errado, então um vence o outro. Então é uma parte histórica bem complexa para a gente olhar. Agora, a grande questão que eu ia dizer é, se a gente acreditar que tudo isso daqui vai acontecer no futuro ainda, a gente poderia dizer que, de acordo com Daniel 11, então, a gente precisa de pelo menos mais uns 50, 60 anos para a volta de Jesus, porque para que todos esses conflitos de poder político e domínio histórico, etc., guerras, para que esses conflitos aconteçam novamente na história, de acordo com a descrição de Daniel 11, são algumas gerações, são pelo menos 3 ou 4 gerações até que tudo isso se cumpra.
Só que se a gente olhar para o passado, a gente vai ver que isso se cumpriu em Alexandre o Grande, a gente vai ver que se cumpriu nas dinastias que vieram depois de Alexandre o Grande, os conflitos que houveram, culminando na figura de Antíoco Epifânio. Né? Esse cara que depois, se vocês vulgarem ele, vocês vão ver as atrocidades que ele cometeu no tempo, etc. Só que tem gente que vai fazer o contrário. Então, vai ter gente que vai falar, não, é tudo histórico, inclusive, a partir do versículo 21, ele está só descrevendo o Antíoco Epifânio. Mas a gente vai ver que, principalmente a partir do versículo 21, existem coisas que foram, sim, que a gente pode ver similaridade com o que aconteceu no tempo desse cara Antíoco Epifânio, mas a gente vai ver que nem tudo que está na Bíblia se cumpriu nesse cara. E a gente crê que tudo que está na Bíblia se cumpre, porque é a palavra de Deus. Então, se não se cumpriu totalmente nesse cara, a gente pode entender que Antíoco Epifânio é um protótipo do anticristo, assim como Nabucodonosor era um protótipo do anticristo, né? Assim como outros, assim como o Império Romano era um protótipo da última besta também, e as outras bestas. Então, a gente precisa olhar com esse olhar histórico também para esse trecho de Daniel, o que não é uma tarefa simples, tá? Não é uma tarefa simples. Mas eu não quero me aprofundar nisso por algumas razões. Primeiro, porque eu acho que cada um tem o seu limite de conhecimento histórico, então pode ser que eu comece a falar de algumas coisas aqui, que alguém que seja apaixonado por história vai falar, você não sabe o que você está falando, porque o meu conhecimento de história nessa questão é um conhecimento bem superficial. Ao mesmo tempo, vai ter gente que eu vou começar a falar coisa que vai falar, não, nunca ouvi falar o que você está dizendo, então deixo para vocês como um incentivo para que tanto aqueles que são conhecedores da história façam uma sobreposição da história com esse trecho de Daniel 11, e para aqueles que não têm nenhum conhecimento, como era o meu caso em relação a esse tempo da história, né? Eu matei todas as minhas aulas de história sobre Alexandre o Grande e as continuidades das dinastias. Então, se você é como eu, em relação a isso, agora é hora de correr atrás do prejuízo. Se o meu professor tivesse falado assim, você tem que saber disso, porque quando você estiver lá perto dos seus 40 anos, você vai estudar o livro de Daniel e isso vai te fazer falta. Mas ninguém me falou isso. Né? Então, agora estou correndo atrás do prejuízo. Certo? Bom, como disse, essa aula ia ser curta, então terminei exatamente às 8 horas, porque o Paulo comeu 10 minutos da minha aula no começo. E aí fica aberto para a gente discutir perguntas, qualquer comentário que vocês tenham a fazer. Desculpem a minha maneira incisiva em alguns momentos de falar, principalmente em relação a essa questão do posicionamento nosso como cristão nas mídias sociais em relação aos nossos governos. Mas eu comecei a olhar, eu não sou muito de ficar olhando no Facebook, Instagram, mas essa semana passada eu dei uma olhada nisso aí do Brasil e eu fiquei muito chateado assim e decepcionado com as coisas que eu vi. Eu achei que era só nos Estados Unidos que acontecia essas coisas. E aqui embaixo, no nosso vizinho aqui de baixo, o bicho está pegando. Muito bem, está aberto a perguntas, comentários, etc. Daqui a pouco o Paulo tem compromisso aí. Quem visitou Daniel foi um anjo, né? Foi um anjo, por alguns detalhes. Primeiro, porque ele fala que o príncipe da Pérsia resistiu a ele por algum tempo. Né? Então, se fosse Jesus, não tem quem pode resistir o Senhor. E segundo, que ele fala que depois ele iria e viria um outro príncipe, mais Miguel, ia ajudar ele. Então, assim, você vê que nesse contexto todo é um anjo que se apresentou para Daniel. Obrigado pela pergunta, Alfredo.
Uma outra coisa que eu ia comentar, só a respeito até essa pergunta do Alfredo, me lembrou disso. Que muitas vezes as pessoas elas buscam a realidade essa realidade que a gente chama de sobrenatural como um objetivo da busca espiritual delas, né? Então eu quero falar o que eu vou falar agora com muito cuidado, porque a gente faz parte de uma igreja que teve uma visitação muito importante, muito forte do Espírito Santo nos anos 90. Agora, o que a gente precisa prestar atenção muitas vezes é se o nosso objetivo, aquilo que a gente tem buscado diante de Deus, é manifestação de poder, ou se o que a gente tem buscado de Deus é uma entrega verdadeira e uma capacitação no Espírito para que a gente possa realizar a obra que Deus tem para realizar através de nós. Ou seja, quando buscamos o Espírito Santo, quando buscamos o poder de Deus, buscamos isso para a nossa própria experiência, prazer, satisfação, para a gente ter uma experiência legal, bacana, e ficar lá passado no chão um tempo, e ver anjo, e ver poder, e nada mudar para nós? Ou a gente está buscando o Espírito Santo com um coração humilde diante de Deus, como Daniel estava buscando, com humilhação diante de Deus, com oração diante de Deus, para que a gente possa realizar aquilo que Deus quer realizar através de nós. Atos. Todo mundo, quando a gente fala de Pentecostes, e eu estou falando isso porque a semana passada a gente comemorou Pentecostes, né? E aí em Atos 2, a gente vê que o Espírito Santo desceu com poder, né? E Pedro, quando o Espírito Santo desce com poder e as pessoas recebem aquela língua de fogo em cada um, e daí Pedro descreve aquilo, ele lê o profeta Joel, né? Ele cita palavra por palavra do profeta Joel. E aí, ou seja, a experiência que eles tiveram ali foi uma experiência de poder, eles foram cheios do poder de Deus, eles experimentaram uma coisa diferente, eles foram levados a falar em outras línguas, e Pedro caracteriza isso como a profecia de Joel, que ele fala: acontecerá nos últimos dias que o Senhor se derramará do seu Espírito sobre toda a carne, os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, sonharão, os vossos velhos sonharão, os derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor, fumaça. Ou seja, Pedro dá a narrativa da experiência do poder do Espírito, né? Mas, quando a gente vai para Atos 4, né? Quando a igreja já começa a sofrer perseguição, os apóstolos estão começando a sofrer perseguição, a gente vê uma outra realidade. A realidade de que, primeiro, eles começaram a exultar na perseguição, ou seja, em meio à perseguição, em meio ao sofrimento. Quando a gente estiver orando para pedir o Espírito Santo, para pedir avivamento, a gente tem que pensar para que a gente está querendo avivamento, para que a gente está querendo a unção do Espírito. No meio da perseguição, no meio da prisão, eles regozijaram porque eles se sentiram dignos de sofrer pela mensagem. E aí a gente vê que em Atos 4:8 fala assim: Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, e daí ele fala com ousadia. E aí, lá para frente, quando a igreja está em oração, no versículo 24, fala assim: ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito, por boca de Davi, nosso pai. Taranã, taranã, taranã.
versículo 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, ao qual você ungiu, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Tudo que fizeram com Jesus era o que a mão do Senhor e o propósito dele havia predeterminado. Agora, Senhor, olha para as nossas ameaças, para a ameaça desse povo que está aqui, tentando dar continuidade a essa mensagem, e concede-nos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eu vou pular um versículo. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, para que, e com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, quando eles receberam a unção do Espírito Santo, não foi para curtir uma experiência, não foi para ficar caído 10 horas no chão, não foi para isso, mas foi para anunciar a palavra de Deus com ousadia e intrepidez. Então, falo isso com muito cuidado para nós, porque nós fazemos parte de uma igreja que viveu uma experiência no passado e que muitas vezes eu não sei se vocês acompanham, principalmente a igreja aqui, porque é muito maior, né? Mas muitas vezes a gente vê as pessoas buscando, e a gente mesmo, eu falo isso não para a gente avaliar o outro, né? Mas para a gente olhar para nós mesmos e pensar, ótimo, a gente quer o avivamento, a gente quer receber o Espírito Santo, sim. Faz essa pergunta para você mesmo. Para que eu quero o Espírito Santo? E quando a gente estiver em oração pedindo o Espírito Santo, vamos estar em oração fazendo essa pergunta para nós mesmos e pedindo para que Deus nos ajude a responder essa pergunta. Para que eu quero o Espírito Santo? Qual seria o benefício de Deus me encher com o Espírito Santo para Deus, não para mim? Tendo dito isso, obrigado, Alfredo, pela pergunta que me lembrou desse detalhe. E vamos que vamos. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Se não, eu posso pedir para o Alfredo encerrar em oração. Poderia ser, Alfredo? Já que você fez a pergunta, aí a gente tem uma oração em espanhol. Assim você inibe as pessoas de perguntarem. Se cada vez que alguém perguntar, você chama para orar, a pessoa não vai querer perguntar mais. Eles nunca vão saber. Da próxima vez eu vou chamar quem não perguntar. Sei. Se tiver tudo bem para você, Alfredo, pode abrir o seu áudio e encerrar em oração para a gente, por favor. Verdaderamente el libro de Daniel es muy rico en el contenido de la historia, pero la verdadera enseñanza que Daniel a mí me deja es el ayuno, la oración, el buscar a Dios, el estar en conexión con Dios para la revelación que Él quiere para nuestras vidas. Es lo que me gusta de Daniel. Muito bem. Você pode, então, fazer uma oração, Alfredo, de encerramento e pedir que o Senhor nos dê mais e mais revelação da palavra e que a gente possa ser movido a buscar o conhecimento do Senhor? Amén. Padre, te damos muchas gracias en estos tiempos, Señor, tan difíciles que pasamos, pero solamente en tiempos difíciles los gobernadores van a ser los que tienen revelación de lo que tú tienes para cada uno de tus hijos, para tu pueblo, Señor. Guíanos con esa mano poderosa, guíanos, Señor, con tu voz audible a cada uno de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas y que tu presencia
esté sobre todos nosotros. Te damos gracias por la vida de Víctor, su esposa, de Pablo y Juliana. Te doy gracias por toda la iglesia y todos los que estamos aquí reunidos, Padre, por este medio. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amém. 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 Obrigado, Alfredo. Obrigado, pessoal.